Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser telegráfico na parte do Hospital Militar, porque sei que tenho que ir às contrapartidas. E provavelmente até concordamos. O Sr. Ministro disse que a obra tem muita qualidade, eu imagino que tenha, porque a derrapagem foi brutal, e imagino também que seja um ativo, mas que é um ativo caro. E eu gostava de o ouvir, porque nunca vi ninguém dar uma razão para a derrapagem dizendo que o dinheiro é dinheiro que não se perde. Sr. Ministro, com sinceridade, nunca ouvi uma justificação desse género. E, portanto, eu vou perguntar-lhe de forma muito concreta. De onde é que vem a verba para acima dos 750 mil euros até aos 3 milhões e qualquer coisa? De onde é que vem essa verba? Porque quando eu digo que comprometiam as missões é porque se essa verba vem de algum lado, não é utilizada noutro tipo de infraestruturas ou noutro tipo de missões. E eu provavelmente não me expliquei bem quando falei do comprometimento em relação à alocação dessa verba para missões das Forças Armadas. Eu presumo que o Sr. Ministro não precise da Inspeção-Geral da Defesa Nacional para saber de onde é que vem esse excedente de verba que no fundo tapa a derrapagem na obra do Hospital Militar de Belém. Portanto, essas duas questões gostava que o Sr. Ministro me clarificasse. Eu passo já para as contrapartidas, até porque os drones, há outro colega que falará sobre isso, tentando esclarecer a ideia de que a única coisa que voa em relação aos drones é mesmo o dinheiro. E em relação às contrapartidas, há aqui várias coisas que foram ditas, tanto pelo Partido Socialista e pelo Tadeu Leão, como pelo Sr. Ministro, que me deixam satisfeito. E a primeira é que o Sr. Ministro disse que não podíamos continuar com a ilusão. E isto vai muito de encontro àquilo que nos disse também o ex-ministro Álvaro Santos Pereira e aquilo que o PSD tem vindo a dizer, que as contrapartidas eram de facto uma ficção e que foram feitas para não serem cumpridas. E eu também concordo com o Sr. Ministro. Se não podíamos continuar com a ilusão, alguma coisa tinha que ser feita e já na minha primeira intervenção no enquadramento ou requerimento elogiei o seu posicionamento de pelo menos tentar resolver um problema que existia para o Estado. Agora, nós não podemos, ao resolver um problema, podemos contextualizá-lo. Não acho correto, não vou dizer sério, não tenho essa pretensão, mas não acho correto estar a culpar a posição de fragilidade anterior. Porquê? Porque essa fragilidade, e decorre até da sua intervenção, sempre existiria face ao tipo de fornecedores destes equipamentos. Portanto, agora, nós podemos, ao avaliar este contrato de contrapartidas, dizer que partimos de uma fragilidade negocial inicial que decorre de 2012, dizer que a fragilidade é até anterior a 2012 e ignorar o resto. Não é correto ignorar o resto. E qual é o resto? O resto é que as taxas de execução depois da renegociação subiram 3 vezes, passaram de 13% para cerca de 35%. Essa renegociação trouxe mais projetos e até pegando no número que o deputado Diogo Leão referiu, as contrapartidas que eram de 460 milhões, passado uma série de anos, foram renegociadas e da renegociação as contrapartidas passaram a ser de 464 milhões e, portanto, até se acrescentou alguma coisa em termos de valor ao montante das contrapartidas. Em relação à garantia, nós podemos andar aqui à volta da garantia há algum tempo e ter várias interpretações. Até porque numa negociação tem que haver cedências. E, portanto, nós também podemos entender que a cedência da não litigância de 105 milhões de contrapartidas por parte da Airbus também é uma cedência que faz com que o Estado não tenha em litigância ter que pagar esses 105 milhões de euros e, portanto, é uma questão também de interpretação. Mas indo de encontro àquilo que subjaz à negociação, que são os estudos, eu posso citar aqui o estudo do Gabinete de Estudos Económicos, à altura liderado pelo atual Ministro das Finanças, Dr. João Leão, que diz várias coisas. A primeira é que para reforçar, e cito, para reforçar a execução dos projetos é incluída neste, tal como nos outros projetos e pelas razões acima descritas nos quadros, uma garantia adicional a ser prestada pela Airbus Military no valor de 10% da obrigação, o que faz com que a exposição em sede de incumprimento por parte da Airbus seja de 20% da obrigação, um número francamente superior aos valores praticados internacionalmente.
acho que é uma pessoa para o Partido Socialista e para o Governo insuspeita. Mas nas conclusões, que é o mais importante, ainda diz coisas mais interessantes. Em relação àquilo, até que o Sr. Ministro disse, que tem a ver também com o escrutínio e com a Comissão Permanente de Contrapartidas. Aumentou o escrutínio dos contratos ao tornar públicas as renegociações, ao dar acesso ao Tribunal de Contas aos contratos em vigor, bem como às acreditações realizadas ao seu abrigo. Equilíbrio entre projetos e ativos. Procurou dar também força contratual aos projetos, atenuando o desequilíbrio estrutural entre as pequenas e médias empresas. Sinalizou o acompanhamento que era realizado pela estrutura do Estado, de GAI, como também diretamente pelo Governo. Portanto, aumentou o compromisso. E conclui, cito, pretendeu-se assim não repetir diversos erros cometidos no passado, atuando ao nível contratual de projetos e de modelo de decisão e acompanhamento. Não sou eu que digo, é o seu colega de Conselho de Ministros, Dr. João Leão. Portanto, acredito que há uma base para essa negociação e que a fragilidade, já vou terminar, Sr. Presidente, que a fragilidade que o Sr. Ministro encontrou provavelmente é uma fragilidade que o Partido Socialista também tinha deixado quando o Dr. Alba Santos Pereira pegou neste dossiê. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Começando pela questão do hospital, que foi a primeira que invocou, e pedindo uma resposta concreta de onde vem a verba, sendo certo que a verba, que não se pode, como diz o ditado britânico, ter o bolo e comê-lo, a verba que é aplicada numa coisa não é aplicada noutra e, portanto, naturalmente que tem razão quanto a isso. Agora, a verba vem das verbas de funcionamento da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Há um desvio muito significativo em relação à estimativa inicial e o resultado final, os custos finais, na ordem dos 2,6 milhões de euros mais IVA. A estimativa inicial tinha sido 750 mil mais IVA. Há um aumento da área intervencionada, mas eu infelizmente não lhe posso neste momento dar mais detalhes, conto poder fazê-lo num futuro não muito longínquo, na medida em que tudo isto foi objeto do meu pedido de esclarecimentos claros por parte da Inspeção-Geral de Defesa Nacional. É evidente, Sr. Deputado, que se perante este cenário eu envio matéria para a Inspeção-Geral de Defesa Nacional, é porque há perguntas para as quais eu não tenho a resposta e quero ter essa resposta. Tenho responsabilidade de poder dar essa resposta, desde logo a esta Casa, mas também a outras entidades que venham a estar interessadas e, portanto, essa resposta será dada e todas as consequências retiradas. Devo, no entanto, dizer que, sim, há uma valorização do ativo que é uma valorização superior àquilo que inicialmente estava previsto. Se corresponde exatamente ao desvio de custos, se é superior, se é melhor ainda do que a triplicação dos custos, se não chega a ter essa qualidade, bom, são matérias que dentro de um futuro próximo penso já estar em condições de melhor explicar. O contrato sobre os C2 de 95, as contrapartidas. Eu hesito aqui na medida em que a matéria sobre a qual o Sr. Deputado gostaria que me debruçasse não é verdadeiramente matéria de competência do Ministro da Defesa a partir de 2018. O Ministro da Defesa, a partir de 2018, olha para a circunstância que tem e procura o melhor caminho, ou o caminho menos lesivo, e julgo que conseguimos encontrar esse caminho. Contudo, o Sr. Deputado gostaria que eu falasse mais sobre o contrato de 2006, sobre a renegociação de 2012. Eu penso que há uma matéria sobre o contrato de 2006, nunca irei dizer que foi um contrato perfeito e a taxa de execução entre 2006 e 2012 fala por si. A taxa de execução de 2012 para 2018 melhora em relação ao primeiro período,
mas é suposto chegar a 100% no fim do período contratual, não é 45%, portanto é 100%. Há aqui um desvio muitíssimo grande em relação à ambição de 2012, portanto também não posso achar que estamos perante... E, evidentemente, quando baixa a garantia, baixa a penalização por parte da outra parte em relação ao incumprimento. Portanto, pode-se dizer que aumenta o incentivo para o incumprimento. Ora, em matéria onde não posso concordar consigo é quando diz que ficou mais transparente o processo a partir de 2012. Não ficou mais transparente, ficou muito menos transparente. É evidente que o contrato renegociado é público. Como, porquê é que se chegou a essa renegociação, não sabemos. Não temos nenhum elemento no Ministério da Defesa Nacional que nos ajude a perceber o raciocínio subjacente à renegociação. Essa renegociação não foi feita com os serviços, foi feita entre o Sr. Ministro da Economia da altura e acompanhado por um escritório de advogados e a outra parte. E, portanto, não ficaram registros. Não há aí a transparência que deveria de haver. E, portanto, sobre essa matéria, eu quero dizer que em 2018 e 2019 tive o cuidado de procurar deixar explícito, em cada momento, qual era o meu raciocínio face às circunstâncias. Identificava as circunstâncias e explicava que, face a esse cenário, ou esses possíveis cenários, optava por razões que expliquei. Atribuo muita importância à transparência na decisão pública. Considero que é perfeitamente lícito, por exemplo, que se possa tomar uma decisão que é diferente da decisão que é proposta pelos serviços, desde que devidamente explicada, fundamentada. E portanto, esse foi sempre o registro com que procurei ter nas minhas intervenções nesta matéria e julgo ter conseguido. Muito obrigado, Sr. Ministro.